Olá, eu sou o Luiz Otávio Sequeira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de receptor de acetilcolina. Vamos primeiramente falar a respeito da morfologia dos receptores de acetilcolina. O receptor de acetilcolina nada mais é do que uma proteína integral, ou seja, uma proteína que atravessa toda a extensão de uma bicamada fosfolipídica da membrana plasmática. Além disso, o receptor de acetilcolina é constituído por 5 subunidades, sendo essas subunidades uma subunidade beta, uma subunidade delta, uma subunidade gama e, perceba bem, 2 subunidades alfa. O que nos interessa nesse momento é estudar as 2 subunidades alfa que compõem o receptor de acetilcolina. Nós vamos ver qual é a diferença dessas 2 subunidades em relação às subunidades beta, gama e delta. Para isso, vejamos esta figura central. Perceba que nessa figura mostra em destaque as 2 subunidades alfa da proteína do receptor de acetilcolina. E olhe só, em cada uma das subunidades alfa encontra-se um sítio catalítico. Este sítio catalítico é responsável para reconhecer a acetilcolina. Lembrando que de aulas anteriores nós já vimos que a acetilcolina é o neurotransmissor localizado no interior das vesículas do elemento pré-sináptico, do motoneurônio alfa. Esta acetilcolina, quando liberada na fenda sináptica, vai ser reconhecida por proteínas específicas localizadas na musculatura esquelética estriada. A proteína que vai reconhecer a acetilcolina é o receptor de acetilcolina. E de forma ainda mais específica, o local que ocorrerá a interação entre a acetilcolina com o receptor de acetilcolina é o sítio catalítico localizado na subunidade alfa da proteína. Então perceba um detalhe interessante. Em cada subunidade alfa encontra-se um sítio catalítico. Isso quer dizer que, para o funcionamento da proteína, necessita-se 2 moléculas de acetilcolina. Olha o que vai acontecer. Uma vez que as 2 moléculas de acetilcolina interagirem com o seu sítio catalítico, ocorrerá uma alteração conformacional no receptor de acetilcolina. Esta alteração conformacional vai abrir um poro iônico e, por meio deste poro iônico, ocorrerá o fluxo de íons, um fluxo iônico, sendo esse fluxo a entrada de sódio no interior da musculatura esquelética estriada, o influxo de sódio, e ao mesmo tempo a saída, o efluxo de potássio do interior da célula. O que isso vai resultar? Esta movimentação iônica, veja só, vai deixar o interior da célula cada vez mais positivo, uma vez que a maciça entrada de sódio vai carregar consigo carga elétrica positiva. Ao mesmo tempo, veja o que acontece. O exterior da célula vai ficar cada vez mais negativo. Já vimos em aulas anteriores que o excesso de carga positiva vai deixar o interior da célula despolarizado. No nosso estudo, nós vamos ver que o interior da musculatura esquelética estriada fica positivo. Isso, para a célula esquelética estriada, quer dizer que está ocorrendo um potencial de placa motora. Agora nós vamos ver na sequência como que ocorre a interação entre a acetilcolina e o receptor de acetilcolina e o funcionamento desta proteína,
que vai gerar o potencial de placa motora, o início do processo para a contração muscular. Vejamos, portanto, que a proteína, o receptor de acetilcolina, está localizado na musculatura esquelética estriada, portanto, no elemento pós-sináptico. Vimos que as duas subunidades do receptor de acetilcolina, cada uma delas possui um sítio catalítico responsável para reconhecer a acetilcolina, o neurotransmissor que foi liberado do motoneurônio alfa, do elemento pré-sináptico. O que vai acontecer após a ligação entre a acetilcolina com o sítio catalítico da proteína integral que está localizada na membrana da musculatura esquelética estriada do receptor de acetilcolina, vai fazer com que ocorra uma alteração conformacional do receptor de acetilcolina. Esta alteração conformacional vai abrir um poro iônico e, por meio desse poro iônico, ocorrerá um fluxo iônico. Este fluxo iônico vai permitir o influxo de sódio para o interior da musculatura esquelética estriada e também permite um efluxo de potássio. Esta movimentação iônica vai fazer com que seja gerado um potencial de placa motora. Como que isso ocorre? As alterações iônicas, ou seja, o influxo de sódio somado ao efluxo de potássio, tornam o interior do músculo esquelético estriado cada vez mais positivo. Já aprendemos que este excesso de positividade é uma despolarização, que por sua vez, para a musculatura esquelética estriada, como nós estamos estudando a junção neuromuscular, essa despolarização recebe o nome de potencial de placa motora. Agora vamos ver uma animação a respeito do receptor de acetilcolina. Vejamos que o receptor de acetilcolina é uma proteína transmembrana. E no lado extracelular encontram-se sítios catalíticos que vão reconhecer a acetilcolina. Estes sítios catalíticos estão localizados na subunidade alfa do receptor de acetilcolina. Lembrando que o receptor de acetilcolina é formado por 5 subunidades. 2 subunidades alfa, que tem como importância o sítio catalítico que vai reconhecer a acetilcolina, além das subunidades beta, gama e delta. Vejamos, portanto, que nessas 2 subunidades alfa ocorrerá a interação com a acetilcolina. Essa interação vai permitir com que ocorra uma alteração conformacional da proteína, uma abertura de um poro iônico, o influxo de sódio por meio do receptor de acetilcolina e, ao mesmo tempo, o efluxo de potássio. Esta variação iônica vai tornar o lado intracelular mais positivo, gerando um potencial de placa motora na musculatura esquelética estriada. Revejam a animação do receptor de acetilcolina. A respeito do receptor de acetilcolina, eram essas as informações que eu gostaria de passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que essas informações tenham sido proveitosas para a sua formação. Muito obrigado por assistir o meu canal e aguardo vocês no próximo vídeo.